Então eu vou começar aqui falando o que o glúten faz no seu corpo mesmo. Primeiro eu vou explicar qual é a estrutura do glúten. É sempre importante, né? Eu sempre tento passar para a dinâmica antes de começar a falar da coisa. Isso é importantíssimo, você entender o funcionamento. Eu não tenho uma linguagem de nutricionista, porque não é minha formação. Minha formação são medicinas ancestrais, milenares, e essa visão quântica. Então eu não tenho a mesma linguagem que nutricionistas. E meu foco é bem mesmo na dinâmica das coisas para que vocês entendam o funcionamento. Então vamos entender o que é o glúten, a estrutura dele. Imagina a semente, é como se fosse aquela semente ali de castanha do Pará, né? Você tem ali a semente, aí eu vou te falar as proporções que constituem essa semente, tá? 2% é o germe, que é bem pequenininho. Falamos do germe de trigo, né? O germe constitui 2%, quase nada. Aí você tem duas outras camadas. Você tem a casca, que é 7,5%, e a mesma proporção, 7,5%, é uma outra camada que chama aleurona. E aí você tem 83%, que é o grosso, assim, que é a massa, né? Que é o amido, né? Eu gosto de falar essa linguagem simples, é a massa. Então 83% ali é a massa que tem o amido. E esse amido ele tem 4 tipos de proteína, incluindo a proteína do glúten, que chama glutenina. Essa é a proteína do glúten que dá aquela característica de elasticidade. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de fazer pão sem a farinha de trigo ou sem farinha com glúten, porque é o glúten que dá esse aspecto, que estica. As outras 3 proteínas, elas fazem a massa crescer, né? Dá a estrutura, o volume, mas o que dá a elasticidade é o glúten. Então esse seria o papel principal do glúten em tudo que é ligado à confeitaria, pão, né? Essa textura mais elástica. Alguns grãos, vou falar para vocês aqui alguns cereais que têm tipos de glúten, né? Vou citar aqui 4 tipos de glúten, tá? Digamos, são os que a gente mais vê por aí. Então tem a farinha, né, o trigo. Vou falar o nome deles aqui, mas gente, olha, é só vocês entenderem que existem vários tipos de glúten, tá? Não vou ficar dando aula, não. Então, trigo é a gliadina, o centeio, secalina, a cevada, ordeína e a aveia, avenina. A aveia é que tem menos glúten dos cereais. Então, se você não é celíaco, se joga na aveia, porque o problema mesmo é a farinha branca, farinha refinada. Esse é o problemão. Então, toda vez que vocês pensarem em glúten, pensa na farinha branca refinada, tá? É ela que causa toda bagaceira. Agora, quem é celíaco tem um outro problema ali, um outro desequilíbrio mais profundo, mas no geral, gente, quem escuta falar de intolerância a glúten é por conta de um excesso. Agora que vocês entenderam, né, a estrutura do grão, né, no glúten ali na semente, as sementes que tem glúten, eu vou explicar para vocês por que é o excesso dessa farinha branca que está causando tanta intolerância a glúten, para vocês pararem de olhar para o glúten como um demôniozinho, assim, né? Aquela coisa, ai, do mal. Não, gente, não é glúten do mal, coitado do glúten, ele só é um alimento, né? O problema é que a indústria tem feito com ele. Então eu vou explicar para vocês o que ele vai fazer no nosso corpo. Então vamos lá, começa no estômago, deve ser ingeriu a comida, aí esse excesso de farinha refinada, o que vai fazer? Vai soltar o glúten, e o glúten é o quê? É uma cola, dá essa elasticidade, né? É uma cola. E esse excesso vai colando contra as paredes do estômago. E com o tempo, imagina, uma vida inteira comendo tudo à base de farinha. Vamos lá. Pão, bolo, biscoitinhos, crepe, todo tipo de sanduíche, pizza, massas, todos os tipos de massa, né? Olha quanta coisa, gente, quanta coisa, né? A alimentação hoje, no geral, as pessoas comem muito, principalmente no Brasil, que tem ali aquela coisa de ir na padaria e aí muita gente não janta, e aí já cai nos pãezinhos e companhia, e imagina, isso tudo vai entrando no seu estômago, acumula, e aquela parede, né, aquela cola vai só se espalhando ali. Aí o que vai acontecer
que essa cola faz de concreto? Ela deixa o seu estômago hipermeável. Significa que o seu estômago ele não consegue mais absorver os nutrientes da comida. Então, quando o alimento entra, caiu no seu estômago, o que deveria acontecer? Ele vai se desintegrando ali, se dissolvendo e se desestruturando, e é onde começa a transformação, né? Transformação do alimento em energia, nutrientes, aí vai levando, né, cada coisinha ali para sua gaveta. Quando tá tudo hipermeável, não tem como fazer isso, porque fechou. É como se todas as gavetas estivessem coladas. E aí não tem mais vazão. O que vai acontecer com esse alimento? Ao invés dele ser digerido, ele vai apodrecer. E ele fica ali apodrecendo no seu estômago, aquilo vai criando bactérias, vai virando colônias de bactérias, aí vira uma festa, vira uma pool party. E aí depois aquilo continua, né? Porque o intestino ele continua a digestão, não é só o estômago que digere. Então aquela primeira parte ali do intestino, a Marina escreveu, mas isso é só para quem come em excesso em todos os casos. O excesso sempre vai causar desequilíbrio, né? Eu vou responder já a sua questão, tá bom? Mas o excesso realmente ele é péssimo em todos os casos, né? Pensa na balança, né? Se botar muito de um lado vai realmente vai desequilibrar. Já vou te responder, Marina. Deixa eu só terminar aqui a questão, né, para a galera não ficar com dúvida. Saiu do estômago, foi para o intestino, vai terminar a digestão no comecinho ali do intestino. Como o glúten ainda está rolando ali, ele também vai colando nas paredes do intestino e ele vai fazer a mesma coisa. Aquela cola vai hipermeabilizar a parede do intestino e vai impedir a absorção, né, dos nutrientes, sais minerais. E a mesma coisa, as colônias de bactéria fazendo a festa, pool party rolando lá. E aí tem um outro evento ali que acontece no intestino, ele é cheio de pregas, cheio de dobrinhas. E aí essas bactérias, elas vão se acumulando, como as fezes vão se acumulando ao longo dos anos nessas dobras. E aí elas vão se proliferando, né? Estão ali quietinhas, isoladas, fechadas, e elas vão se proliferando até se tornar um cisto e a médio e longo prazo se tornar um câncer de cólon. Então você vê, Marino, o lance do excesso, como, né, ele pode chegar a esse ponto. E o que vai provocar isso? É um excesso de alimentação com muita farinha branca, muita farinha de trigo refinada e pouco vegetal. Poucos grãos integrais, poucos vegetais. Por quê? Porque tem pouca fibra. Então pensa, gente, tá tudo colado ali, você tem uma camada de cola. O que você precisa? Você precisa de uma vassoura com uma água e sabão para esfregar essa cola e ela sair. E isso você não vai fazer de uma vez só, porque cola, gente, imagina, se você coloca uma etiqueta no móvel, você sabe que você vai precisar jogar um óleo ali, um produto, um sabãozinho, dar uma esfregadinha ali, e vai, né? E você vai com cuidado para não machucar. A mesma coisa é o nosso estômago, o nosso intestino, né? A gente não vai fazer nada muito invasivo, a gente não vai perturbar mais ainda, porque tem certas lavagens que podem dar uma limpada na hora, mas ela vai levar ali, ó, se faz uma lavagem intestinal, ela tirou todas as suas bactérias boas também. Vai tirar as ruins, mas vai tirar as boas e vai aumentar o desequilíbrio. Então, como seria o equilíbrio ideal? É você ir adicionando cada vez mais fibras na sua alimentação, que é o que? Mais vegetais, de preferência com casca. Tem vídeos, vou colocar uns links, até anotar aqui, link de como se você não pode comprar orgânico, vai nas feiras de agricultura familiar que você consegue comprar produto orgânico ou sem pesticida muito mais barato. Porque infelizmente, cara, eu vou ser realista, eu não tô fazendo um movimento para que ninguém compre orgânico, não é isso. É que eu tô sendo realista. A maioria das pessoas chega para mim e fala, eu não compro orgânico porque é muito caro. E aí o que eu indico? Eu indico outras formas, comprar direto do produtor. Porque é lógico, cara, você vai comprar orgânico em certas lojas, em certos mercados, é caro. Mas quando você consegue comprar direto do produtor, fica mais fácil. E as feiras de agricultura familiar é uma forma de você comprar direto do produtor e aí não tem um intermediário levando a boa fatia do bolo. Você que pega essa fatia do bolo para você, comprando alimentos de qualidade, um preço acessível. E eu digo isso porque é como eu faço há 20 anos. Eu consigo comer bem há 20 anos sem arruinar meu bolso. Não gasto muito mesmo, eu gasto menos, gente. Eu gasto menos do que se eu fosse comprar uma comida industrial
de baixa qualidade nutricional no supermercado, porque industrial também não é barato no Brasil não, viu? Então vamos lá, eu vou deixar o link para vocês, como tirar pesticidas, é um link bem legal do Laí Ribeiro, tá? Como tirar os pesticidas dos alimentos, tá bom? Esse link vai estar aqui para ajudar vocês, porque é importante também a fibra, consumir fibra, já que não conseguir comprar orgânico, né? Bom do orgânico é que, se além de preservar seu corpo, você também está preservando o meio ambiente, que é o seu corpo externo. Mas se não der, tenta comprar com menos pesticida possível, local, da estação, né? Tira ali os agrotóxicos, come a fibra, coma alimentos integrais, farinhas integrais. No meu site tem um monte de receitas, e no Instagram, no YouTube também. Instagram também tem. Mas você tem uma concentração, vai ser mais fácil você achar no YouTube e no meu site. No site é só se inscrever no Clube VIP e aí você vai ter acesso a essas informações. Bem-vindo! Começando a falar aqui sobre o glúten no corpo. Depois você pode ver essa live no YouTube, ela vai estar completinha no YouTube, tá bom? Então, falando aqui da importância de você ter uma maior parte da sua alimentação, aí eu vou te responder, Marina. Você ter a maior parte da sua alimentação vegetal, fresca, integral. E é o que eu tô falando, no site, no YouTube, praticamente todas as minhas receitas, não uso farinha branca, não uso farinha refinada. Eu cortei ela da minha vida tem mais de 20 anos. E olha que há 20 anos atrás, gente, não tinha as opções que a gente tem hoje. Há 20 anos atrás, o que me salvou foi farinha de mandioca e farinha de milho. Não tinha nem farinha de arroz. Nem falava nisso. Mas a farinha de mandioca, a farinha de milho me salvaram. Hoje a gente tem uma variedade incrível, né? Eu vou falar pra vocês como vocês podem, o que vocês podem substituir, tá? Mas só pra gente terminar essa história aqui, né? Adicionar cada vez mais alimentos ricos em fibras, né? Beber água também é importante, né? 2 litros no mínimo. E aí o que você tá fazendo? É aquela metáfora que eu falei, a vassoura com balde de água e sabão, água morna de preferência, né? Essa alimentação, gente, a linhaça, que é maravilhosa, a linhaça e a aveia são maravilhosas, tá? Porque, por exemplo, a ameixa seca, ela solta o intestino, mas soltar o intestino é diferente de limpar o intestino. A aveia e a linhaça, elas têm esse gelzinho que hidratam e que ajudam a descolar essa cola do glúten em volta da parede do estômago e do intestino, entendeu? Então vocês vão ver que praticamente todas as minhas receitas eu substituí ovos por linhaça, por exemplo. Você pode triturar ele na hora ou você pode fazer uma farinha de linhaça. Tá tudo lá explicado. Você se inscreve no canal, no grupo VIP lá no meu site e você tem acesso. É só entrar com o e-mail, você acessa todas as receitas. Ou você vai aqui no YouTube, você dá uma olhada lá, você vai ver que todas as receitas eu uso farinhas ricas. Farinhas que tem fibra, farinhas que vão dar um tchan no seu intestino. E vai fazer aquele cocô bonitinho Nike, que é o cocô ideal, aquele assim, que não tem um cheiro desagradável, ele boia, ele tem um formatinho bonitinho de cometinha. Bem-vinda, Andréia! Dando aqui segmento já comecei a falar aqui do efeito do glúten no corpo e você pode assistir esse vídeo aqui no YouTube, tá bom? Você vai inclusive no YouTube ver eu falando de você, Andréia, tá bom? Todas as lives estão disponíveis no YouTube, beleza? Aqui no Instagram é só você clicar no Linktree lá da minha bio, do meu perfil, né? Aí você tem acesso, tá lá escrito canal YouTube, tá bom? Então vamos lá, gente, vou começar a falar como vocês podem substituir. Só para ficar claro, adicionar pelo menos 70, 80% da sua alimentação. Imagina o seu prato ali, maior parte vegetal. Quando eu falo vegetal, não é só folha, não é botar 80% de folha no prato. Imagina o que é o mundo vegetal, é tudo, gente. Todos os grãos, todas as castanhas, todas as raízes, todas as verduras, os legumes, as frutas, as algas, os cogumelos. Que mais? Tem muita coisa, né? E aí você diminui, deixa aqueles 20%, 80% enche ali de legume. Aí 20% legume, né, vegetais. 20% você coloca outra coisa ali, uma coisinha que você gosta. Mas você mantendo 80% da sua alimentação vegetal, você vai ficar com a sua consciência tranquila que o seu corpo tá eliminando esse acúmulo de excessos
Como eu falei no começo dessa live, é um excesso de glúten, né? Excesso de farinha branca, de farinha de trigo, em tudo, né, gente? Eles colocam, inclusive, principalmente comida industrializada, ela é tão reconstituída que tem de tudo ali dentro, né? E, bom, tem também a parte química, né, que eles colocam todas as substâncias químicas na comida industrializada, e o Brasil, infelizmente, é campeão, ou é um dos campeões mundiais de porcaria química na comida. É muito triste isso. A gente tem a terra mais rica, a gente deveria ter a comida mais rica. Mas não é o caso, né? E aí eu falo, problema é excesso da farinha branca. O trigo foi modificado geneticamente e tem se modificado, principalmente no Brasil, que a legislação é frouxa. É o país que tem mais transgênico, eu acho, no mundo. É muito triste esses dados, espero realmente que isso mude. E isso vai mudar quando vocês começarem a comprar diferente. Quando vocês falarem, não vou comprar mais farinha branca com esse... Aí eles falam que ela é enriquecida. Não é enriquecida nada, gente. Aquilo ali é uma comida morta. A farinha branca é uma comida morta. Coloca isso na cabeça de vocês. Uma comida morta, o que ela vai fazer no seu corpo? Ela vai matar você, aos poucos, dando um monte de complicações, né? E pensa no que eu falei na primeira live sobre alimentação consciente, é a pirâmide. Então nessa pirâmide, né, essa economia piramidal, o que você tem na economia piramidal? Você tem uma minoria que concentra os lucros e você tem a maioria que adoece, que come a porcaria que eles vendem, né? O meu trabalho é propor uma economia circular onde todo mundo ganha. Você ganha porque você vai comer com qualidade, o produtor ganha porque você está comprando direto dele, o pequeno produtor, o pequeno comércio ganha porque você compra do pequeno comércio, você não fica indo só em supermercados, você não fica comprando só dessas grandes marcas, monopólios que estão acabando com o planeta. Essa é a realidade, gente. Como essa minoria só pensa em lucro, o que é lucro? É um alimento que eles possam ganhar o máximo possível. Então, os transgênicos que obrigam, né? Obriga o produtor a ter que comprar grãos de novo, é um ciclo demoníaco. Inclusive, os produtores orgânicos que usam sementes crioulas, eles estão tendo lucros de 60% a mais que quem não usa. Porque quem ainda usa semente transgênica está preso no sistema. É obrigado a cada período de plantação a comprar os grãos todos de novo, incluindo esse grão transgênico aí que eu tô falando, bombado de glúten. Acabando com a sua saúde, né? Como evitar isso? Agora eu vou dar as opções. Não adianta, né, eu botar o dedo na ferida, né? Eu critico e não dou uma sugestão, é sacanagem. Então eu vou dar agora aqui sugestões para vocês. Aí no Brasil, que vocês vão achar com muita facilidade, né? Farinha de mandioca, farinha de milho, que são extremamente versáteis, a mandioca e o milho. Amaranto em flocos, quinoa em flocos, a aveia, que eu falei que é muito boa, porque a aveia, como a linhaça, elas dão essa limpada bonita no seu intestino. A aveia, ela tem essa babinha, né? Essa gelatininha que vai limpando ali. Colágeno também, a aveia é riquíssima em colágeno, faz muito bem pro intestino e pra pele. Lembrando que o intestino que funciona bem, cabeça funciona bem, pele tá bonita, tá tudo radiante, tudo funcionando. Que mais que tem aqui? No guia que eu criei no final do ano, Guia Super Saúde, tem um curso, um tutorial de farinhas sem glúten. Tem mais de 14 farinhas sem glúten. Farinhas, flocos, cereais, amidos. E aí lá eu explico direitinho para que cada uma serve, a consistência, a densidade de cada uma, como misturar uma com a outra. Essa aqui é boa para torta, essa é boa para bolo, essa é boa para isso, para aquilo. Tudo explicadinho de acordo ali com a minha experiência, todos os anos que eu venho testando as receitas, criando texturas, então ali eu compartilho tudo isso com vocês, tá bom? E aí o que eu falei pra vocês, né? Amaranto, milho, mandioca, aveia, quinoa, que aí você acha em flocos no Brasil. Vocês vão ver que as minhas receitas todas têm essas farinhas ricas. E vocês vão sentir, além de desinchar, muita vitalidade. Vocês vão sentir que vocês vão ganhar muita vitalidade. Isso é muito legal. Vai diminuir a inflamação, né? Vai diminuir esses riscos de cisto, de câncer de cólon. Seu cólon vai estar limpo, seu intestino vai estar fluido, limpinho. Tá tudo fluindo, tá bom? E para terminar essa live, gente, sim,
falando ainda do trigo, o que você pode usar? O trigo integral, né? Se você não consegue ficar sem a farinha de trigo, usa pelo menos o integral. E o que tem a farinha integral que vocês precisam saber? É que a farinha integral, ela tem fibras, né? Porque a pele tá ali, né? A casquinha, a cápsula da semente tá lá. Por isso que chama integral, ela tá íntegra, completa. E ela tá ali triturada, ela fica ali uma fibrinha. Quando você prepara o bolo com qualquer farinha integral, você vai perceber que na hora ela até fica líquida, mas depois ela dá uma incorporada, ela fica mais espessa. E aí nas receitas, de acordo com a receita que você vai fazendo, você só adicionar um pouquinho de líquido. Pode ser um leite vegetal, às vezes dependendo pode ser até água. Se é um bolo que já tem muito perfume, só adiciona água. Se é um bolo que tem pouco perfume, adiciona um leitezinho vegetal, um pouquinho de gordura, para dar mais um sabor. Aí você vai ver que ele retorna a essa consistência líquida e o bolo tá pronto. A única observação que vocês têm que saber sobre o trigo completo, né, a farinha completa, tá bom? Para você comer o grão, você pode, se você quiser comer grão completo, o trigo completo, por exemplo, fazer uma saladinha ali de arroz, né, de arroz integral, ou arroz com uns legumezinhos. Começa a cozinhar primeiro arroz antes de colocar os legumes, e os legumes se colocam picado nos últimos 5 minutos, para eles não perderem muitos nutrientes, tá bom? E aí, para acelerar o cozimento e para preservar os nutrientes, a textura, o gostinho, tudo bonitinho, vocês colocam uma colher rasa de bicarbonato na panela. E aí ele vai cozinhar 30%, 40% mais rápido, é muito rápido mesmo, vocês vão ficar impressionados como é que cozinha rápido e sem pressão. Porque se você botar na pressão, ele vai perder nutriente. A pressão, ela mata os nutrientes da comida, tá bom? Então, uma dica boa é você poder botar essa colher rasinha ali na água, vai cozinhar o seu arrozinho ali, ou o seu grão integral, ele vai ficar bem macio, vai preservar os nutrientes, vai ser bem mais gostoso de você comer, tá? Tem uma técnica que eu criei de cozimento que chama Fast Superfoods. Ao invés de fast food, é Fast Superfoods. Você trabalhar, né, os superalimentos de uma forma muito rápida. Você vai jogar todos os alimentos completos, integrais, num liquidificador, você dá o play, pronto. Você tem todas as fibras ali, você tem toda a riqueza preservada. Esse foi o que me motivou a criar essa técnica. Conseguir preservar o máximo de nutrientes possíveis dos grãos integrais, tá bom? E não ficar escravo aí dessa farinha refinada. Eu vou passar um exercício, como eu sempre passo no final das lives, que é para vocês colocarem em prática o conhecimento, senão ele dissolve, vai embora, é uma pena, né? O exercício desafio vocês nos próximos 8 dias, pode começar hoje à noite, se você tá vendo agora, ou amanhã de manhã, se você tá vendo amanhã, os outros dias, tá? Imagina um reloginho ali, ele tem 1/4 de hora, né? São 8 quartos, né? Eu proponho vocês o desafio de, durante 8 dias, cada dia você vai tirar 1/4 do seu prato. Eu falo prato porque é mais fácil você ver no prato do que você vê no seu lanche, né? Tira 1/4 de farinha refinada, ou o que tem a farinha refinada, e adiciona 1/4 de vegetais. Lembrando que vegetais, gente, é gigantesco. Todo mundo animal, tá bom? E aí vai tirando. Mantém o seu prato, aí você vai chegar numa proporção no final de 8 dias que você vai ter aí 80% do seu prato vegetal. E não é salada, hein, gente? Não é folha, vegetal, tá bom? É super completo. Vocês vão sentir muita vitalidade. O intestino vai ficar lindo, lindo. Vocês vão ver como é que muda, gente. Como é que vocês melhoram. Parar de botar, vou botar um exemplo bem tosco. Você vai parar de botar lama dentro do seu corpo e você vai botar um líquido bem rico e fluido, que nutre tudo. Imagina, o sangue fica mais fluido, tudo circula melhor, todos os órgãos funcionam melhor. Vitalidade, gente, vitalidade, energia, disposição, lucidez, cabeça funcionando melhor, você feliz porque o corpo tá bombando. É isso. E isso faz parte de uma super alimentação. E é através desse tipo de alimentação que você chega na super saúde. É lógico que tem o mental também, que já foi falado aqui, né? Como inclusive a última live, as emoções e o corpo, que é maravilhoso. Vocês têm que assistir, quem não assistiu. Extremamente importantes. São um dos 2 vídeos mais importantes desse mês de lives, tá bom? Um beijo para todos vocês. Daqui a 2 dias a gente se vê na próxima live sobre
raw food, que é comida crua, tá bom? Crudivorismo. Anota aí o que eu vou falar, vai ser a próxima moda depois do veganismo, vai ser o crudivorismo. Então, antes de você seguir mais uma moda, eu vou dar umas dicas, vou explicar para vocês o que é. Vou compartilhar a minha experiência. Durante 3 anos eu fui crudívora, 100% crudívora, só comia comida crua. E eu vou dizer o que eu senti, o que evitar, o que privilegiar, como fazer para encontrar esse equilíbrio, né? Não ir pelos extremos, sempre tirar proveito de tudo. Tirar proveito do crudivorismo, do veganismo, inclusive da comida, né, industrial. O que seria, gente, tirar proveito da comida industrial? Sejamos honestos. Tem comida que tem uma coisa única, que bate lá no nosso cérebro, deforma o nosso cérebro, e a gente acha aquilo maravilhoso, a gente fica doido. Tem, todo mundo, no geral, tem o seu lado negresco. Eu brinco isso, já é porque eu comia aquele biscoito negresco, eu falava que era o meu lado negresco. Sempre gostei de comer natural, mas eu gostava do negresco e de vez em quando eu me permitia. Oi, Lara, bem-vinda, amada! Chegando no finalzinho da live, mas ela tá disponível no YouTube. Toda a série de um mês, a gente tá no meio, a gente tá na live 10. Mas todos os vídeos já estão publicados. E aí eu tô dizendo aqui pra galera encontrar esse equilíbrio entre uma alimentação mais vegetal possível. Beijo, linda! Mais vegetal possível, mais fresca possível, local, da estação, comprando direto do produtor. E de vez em quando você se permite, gente, os 20% ali, tu enfia o pezinho na jaca, porque tem que ter, né? Tem que ter esse prazer também. Até você chegar a um ponto onde você vai ter muito mais prazer com a alimentação natural do que com a alimentação química. Eu digo isso, gente, porque eu estudei alimentação industrial e ela é feita para deformar o cérebro. Então não é do dia para a noite que alguém vai ter prazer com a comida 100% natural. Nem que seja 100%, mas uma grande parte natural. A maioria das pessoas tem um receio, tem um preconceito de comida natural. Mas é porque o cérebro está deformado por todas as substâncias químicas que são usadas na comida industrial, tá? Inclusive esse prazer do glúten, tá incluído aí também. Mas você vai fazendo esse exercício, um exercício maravilhoso, Lara, que eu passei. Você vai ver depois, quando você for assistir esse vídeo, eu te convido a você ir dar uma olhada lá no YouTube, porque tá, cheio. O que a Lara falou? Eu tava em 50-50 nesse balanço, com isolamento, tô muito mais natural. E o que você tá sentindo no seu corpo? De você tá muito mais natural? Diz aí pra gente terminar bem essa live aí com caso real. Como é que você tá se sentindo, Lara? Olha, gente, os resultados são fantásticos. Não é da boca para fora. Vocês veem que eu sempre tento ser o mais realista possível, né? E o mais realista é isso, gente, o cérebro leva um tempo de se desintoxicar. É um detox cerebral para começar, depois um detox que vai se repercutir ao longo do seu corpo. A Lara tá acordando mais cedo, mais disposta. É exatamente isso que eu falei, Lara. O sangue circula mais fluido no corpo e a pessoa sente muito mais vitalidade. Você tá dando injeção de vida. Quanto mais natural for essa comida, você tá dando injeção de vida. E tudo que vier já pronto, processado, industrializado, pode ter certeza que tem química no meio, que tem, às vezes é até um industrial orgânico, né? Ele não vai ter tanta química, mas pense sempre nisso, gente. É uma comida mais que perde nutrientes. Inclusive os suplementos, complementos. É legal você ter um outro, mas não dependa disso. O ideal é isso, é você ter o máximo de alimentação de verdade. Oi, maninha, bem-vinda! Chegou no finalzinho, né? Mas enfim, vou te convidar para você dar uma olhada no YouTube. Amanhã esse vídeo vai estar no YouTube, tá bom? Maravilhoso! E como eu falei no começo da live, quem não assistiu, compartilha, gente, porque olha, quantas pessoas que estão com problemas, intolerâncias, desconforto, né? Desconforto estomacal, intestinal, que não dorme direito, a situação chata, a pessoa fica ali, né, ela tem aqueles desconfortos estomacais, aí fica ali arrotando. Imagina, você tá numa reunião, aí fica ali, né,
é muito desconfortável. Também a azia, tudo isso. Você vê que muita coisa está ligada a esse excesso de consumo de glúten. Então, quando essa live já estiver disponível no YouTube, compartilha, porque vai ajudar muita gente, muita gente. Aqui eu explico como funciona, o que é o glúten, o que ele faz no nosso corpo e como substituir, né? O mais importante, como substituir, como dar banda, né? E sair melhor dessa, tá bom? Beijo para todos vocês e a gente se vê depois de amanhã, como eu disse na live sobre comidas cruas, raw food. Beijo, fiquem bem e até depois de amanhã. Tchau, tchau.